Olá pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos voltando aqui com a última live do ano, né? Vamos fechar aí o nosso 2020. Hoje o nosso tema vai ser sobre compra e venda de imóvel. A gente vai receber aqui a doutora Monete Hipólito Serra e vai ser bem bacana o nosso bate-papo. A doutora já está por aqui. A Danila, boa noite. Daniela, boa noite. Aproveitar para agradecer a Danila, né? Que fez intermédio aí para conhecer a doutora Monete. Vai ser um prazer aqui o bate-papo. Vou já aceitar aqui a doutora, porque o nosso tempo acaba passando. Aproveitar os minutos aí, né? Depois vocês me falam se estão me ouvindo bem. Olá, doutora. Boa Olá, boa noite. noite. Estão ouvindo bem? Tudo certo? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem, doutora? Sim, estou ouvindo bem. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando aqui hoje, para poder estar batendo um papo com você a respeito de compra e venda. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a sua disponibilidade e aproveitar aqui também para agradecer a nossa colega Danila também, que fez essa ponte entre a gente. É um prazer te conhecer aqui também, viu, doutora? O prazer é meu. Então, o nosso tema hoje, né, compra e venda de imóvel, deixar o pessoal aqui à vontade também, quem quiser fazer perguntas, né, doutora? A gente vai encaixando aí, né, no decorrer da nossa conversa aqui. E eu quero deixar você à vontade aqui, doutora, para iniciar, né, se apresentar também aqui para os nossos colegas. Fique à vontade. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de, me apresentar. Meu nome é Monete Hipólito Serra, né? Eu sou tabeliã do distrito do Jaraguá, São Paulo, capital, né? E como tabeliã eu lido bastante com esse assunto compra e venda e eu vejo que as pessoas elas têm muitas dificuldades, muitas dúvidas. É um assunto que parece simples, mas não é tão simples, porque ele tem muitos nuances e muitas vezes as pessoas elas veem alguma coisinha diferente e elas já ficam desesperadas, achando que perderam o dinheiro delas e que nunca vai dar certo uma possível regularização, né? Então eu vejo bastante isso. Então por isso que eu achei que talvez esse fosse um tema que seria bem útil. Eu já queria deixar claro de começo que a ideia não é esgotar o tema de compra e venda e falar de toda a doutrina a respeito. A ideia é trazer alguns pontos, responder algumas perguntas, fazer um bate-papo das coisas que geralmente aparecem de mais dúvida para o lado prático, né? Para a pessoa que realmente está comprando um imóvel, que está vendendo, querendo vender o seu imóvel, para o advogado que está intermediando e ajudando o seu cliente nessa negociação. Então, a ideia seria focar, até porque a gente não vai ficar aqui a noite inteira, né? Então, É a ideia verdade, seria né, doutora? E passa tão rápido o tempo aqui, né? No Instagram a gente tem a limitação de 1 hora só, então aí a gente acaba, né, passando muito rápido que nem percebe. Aproveitar aqui para falar para o pessoal também que está acompanhando aqui a gente, que a doutora disponibilizou, né, doutora, um PPT com a matéria. Como a gente não consegue transmitir aqui no Instagram, na live, eu vou disponibilizar para vocês um link na bio depois lá do Instagram para quem quiser acessar, né, doutora, poder acessar o conteúdo, tá bom? eu acho bem legal, assim, na verdade, é que o pessoal depois baixar, né, a apresentação. Por quê? Porque lá tem os artigos de lei, tem alguma jurisprudência. Então, de repente, se você precisar justificar alguma coisa que você ouviu hoje aqui para alguém, é um material interessante, né? Muito interessante. Aproveito para agradecê-la também por ter disponibilizado aqui para a gente. Então, doutora, a gente recebeu algumas perguntas, né? Até a gente conversou hoje, né, um pouquinho durante o dia sobre isso. Eu queria saber se eu podia abrir com uma pergunta aqui para dar a introdução aqui no nosso tema, né? Que com certeza é muito rico e tem muitas dúvidas aí. Falando de tutor e curador, né, doutora? Isso até é uma dúvida minha e acredito que de muitas pessoas. O tutor ou o curador tem autorização para efetuar venda de imóvel do tutelado do curatelado? Não, essa é uma dúvida muito comum, né? E as pessoas acham
que porque elas receberam uma nomeação de tutor ou de curador, ou até mesmo porque elas são responsáveis legais pais de um menor, né, que elas têm a administração e que dentro desses poderes de administração estariam inclusos o poder de venda, oneração, né, de bens, e isso não é verdade. Isso está muito expresso no artigo 1691 do Código Civil, que diz que os tutores, curadores e os pais também, eles têm poderes gerais de administração. E dentro destes poderes gerais de administração, não se inclui alienação e oneração. Então, se você estiver negociando um imóvel que esteja no nome de um menor, total ou parcialmente, é imprescindível que se tenha um alvará judicial que vai nomear uma pessoa para que ela represente esse menor nessa alienação ou oneração. Nossa, muito interessante, doutora. Inclusive essa observação que a doutora fez, né, que se for não, o menor não for dono integralmente do imóvel, mas se ele for dono em parte do imóvel, é necessário, né, doutora, esse alvará, então, né, para autorizar a venda, enfim, ou até Isso a compra, né? na verdade, isso é muito comum quando a gente está falando de imóvel que veio de um inventário, né? Veio no inventário, todo mundo maior, capaz, mas tem lá um menor, né? Aí as pessoas, é comum, corriqueiro, chegam no cartório já com o negócio, assim, praticamente feito, querendo lavrar a escritura. Aí você vai olhar dentro da matrícula do imóvel e verifica lá que existe um menor, né? Aí fala, opa, peraí, esse menor, quantos anos ele tem? Por acaso ele já é emancipado? Não, não é emancipado e não tem nem idade para emancipação. Então, vocês têm um alvará judicial específico autorizando a venda desse imóvel? Não temos. Então, não é possível que seja lavrado o ato, né? Mesmo porque a ideia é que o juiz e o Ministério Público vão verificar o interesse do menor, se é interessante para o menor aquela venda ou não, e eles podem impor, inclusive, condições para aquela venda. Por exemplo, eles podem falar que aquela venda tem que ser no valor mínimo de X. Eles podem falar que o valor que se refere ao menor tem que ser depositado numa conta judicial específica, que ele só vai poder movimentar quando ele for maior. Então, cada caso é um caso e isso vai ser analisado pelo juiz e pelo promotor ao se fazer o pedido, né? Certo, doutora. E tem alguma situação que você pode compartilhar aqui com a gente, né, de compra e venda de imóvel de menor que a doutora chegou a ver no dia a dia, alguma problemática, ou alguém que insistiu nessa compra, nessa venda? Na verdade, eu falei, é corriqueiro, mas assim, a gente explicando, a pessoa acaba entendendo, né? Do mesmo lugar que eu falei, que para vocês a pessoa acaba entendendo que não é uma possibilidade. Se ela comprar o imóvel passando por cima desse requisito, ela não vai conseguir regularizar esse imóvel, ou seja, ela não vai conseguir transmitir esse imóvel para o seu nome, né? A não ser quando o menor se torne maior, ou ele tem idade para ser emancipado, ou se eventualmente se peça um alvará. Fora isso, não tem a possibilidade, né? Ou se ele falecer e os herdeiros forem todos maiores e capazes, né? Certo, doutor. Aproveitando para falar de menor, né? Também de menor, não é a expressão, viu, gente? É de menor de idade, né? Não vamos cair nessa usabilidade aí. Outra pergunta que nós tivemos também, doutora, é com relação se o menor de idade é emancipado, né? Se ele for emancipado, ele pode comprar um imóvel, ele tem capacidade para fazer isso? Tá, então, duas coisas que eu acho que é bem interessante a gente pontuar. A primeira, se o menor for emancipado, ele tem capacidade para todos os atos da vida civil. Então, por si, ele pode sim, tanto comprar quanto vender bens móveis e imóveis. A ideia é que o emancipado ele possa se estabelecer sozinho, possa se virar sozinho na sociedade, sem depender de ninguém. Então, no caso, o emancipado pode. Mas assim, eu gostaria de fazer um parêntese aqui. Vamos voltar para o não emancipado, porque muita gente imagina, fala assim, eu não posso vender um imóvel de um menor, mas eu posso comprar um imóvel de um menor? E aí a resposta vai ser depende, porque muita gente fala assim, nossa, mas eu estou comprando, eu estou acrescentando no patrimônio do menor, teria algum problema? Depende. A jurisprudência, nós temos algumas decisões da Vara de Registros Públicos que trata, né, desses assuntos, que entendem que a gente tem que verificar a origem do dinheiro.
tá? Se o dinheiro for do menor, eu vou precisar de um alvará, por quê? Porque eu posso estar empregando mal esse dinheiro do menor, entendeu? Então tá fora do poder de administração eu comprar imóveis, entendeu? Então, se o dinheiro for de menor, precisa de alvará. Agora, se o dinheiro não for do menor, por exemplo, é muito comum, os pais doam o dinheiro para o filho para que ele possa adquirir um imóvel, porque ele não recebeu de herança, ele não recebeu de nada, o filho não trabalha, então não teria meios em si para comprar. Então, os pais doam o dinheiro para que ele compre. Aí, neste caso, não precisa de alvará nem nada, entendeu? Por quê? Porque está ocorrendo basicamente uma doação. A doação é do numerário para a compra do imóvel, mas é basicamente uma doação. Aí não tem problema. Certo. Falando de doação, né? Como a doutora acabou de mencionar aqui, acompanhando nos slides, né? No caso de doação do dinheiro, quem deve representar, assistir o menor na compra. Então, isso é muito importante também, porque a questão da representação ou da assistência do menor, lembrando que representação a gente fala com menores de 16 anos ou absolutamente incapazes, os impúberes, e assistência a gente fala nos relativamente capazes ou menor púbere, né, de 16 a 18 anos. Ela deve ser feita por ambos os pais. Isso também é uma coisa que gera muitíssima dúvida. Vem só a mãe ou só o pai e quer praticar atos em nome do menor. A regra é que não. Ambos os pais. Onde está isso? No 1069 do Código Civil, tá? Então, a gente só pode dispensar um dos pais se ele o artigo fala na falta do outro. O que é na falta do outro? É se esse outro faleceu, se esse outro está ausente, se esse outro está em local incerto e não sabido, ou seja, ele não está exercendo efetivamente o pátrio poder. Então, no caso, o pátrio poder está concentrado só no menor que está fazendo a representação. Agora, assim, ó, uma coisa que é muito comum. Pais separados, entendeu? Eu tava com isso na cabeça, doutora. É verdade. E ambos exercem o pátrio poder. Não é o fato de você terminar a sociedade conjugal que você abre mão do seu pátrio poder, mesmo que você não tenha guarda. Você ainda mantém, né? A questão do poder familiar. Então, se mesmo que esse pai não esteja presente aqui no momento, mora em outra cidade, mas ele tem contato, ele continua exercendo, então ele teria que vir ou passar uma procuração para que pratique esse ato. A única exceção que a gente entende nessas questões da representação seria os casos de que o interesse do menor vá contra o interesse daquele genitor especificamente, como é o caso, por exemplo, se você for entrar numa ação de alimentos ou revisão de alimentos, você nunca ia querer esperar que o genitor que está sendo demandado precisasse autorizar, porque senão, né, a ação não sairia nunca, né? É verdade, não teria fim, né, doutora, mesmo, né? A doutora deseja falar alguma coisa mais sobre esse tema de capacidade, de legitimação? Eu queria falar a respeito dos cônjuges, tá? No caso dos cônjuges, é uma questão muito comum também, entendeu? Ambos os cônjuges precisam comparecer para vender um imóvel, mesmo que um dos cônjuges não seja proprietário do imóvel, e a resposta é, em regra, sim. Com duas exceções. Nós temos a exceção de quando fala da separação absoluta de bens compacto, tá? Não estou falando da separação legal de bens, estou falando da absoluta compacto, ou na comunhão final dos aquestos, onde se pactue a livre administração do patrimônio. Essas são as duas exceções nas quais um cônjuge pode aparecer vendendo ou onerando um bem imóvel sem a presença do outro. Nos demais casos, caso os dois sejam proprietários do bem, os dois vão ser vendedores, ou os dois vão estar dando em garantia o bem, tá? Caso somente um deles seja proprietário, por exemplo, no caso da comunhão parcial, em que um cônjuge recebeu de herança, o outro não é proprietário. Ele mesmo assim vai precisar comparecer no caso de uma venda, porque esse é o caso da chamada outorga uxória, né? Então, é necessário sim. Está previsto no artigo 1647 do Código Civil, no inciso 1. Nossa, muito interessante essa questão, doutora. Mesmo sendo o bem de um dos cônjuges. Ai, meu Deus, travou aqui. Cônjuges. Vai sair uma hora, pessoal. Mesmo sendo somente de um deles, né? Aí é necessário pelo menos o comparecimento
né, do outro, né? Isso, é preciso que esse outro dê a sua anuência. A ideia do Código Civil foi de preservar o patrimônio familiar, entendeu? Evitar que, eventualmente, o cônjuge, mesmo ele sendo proprietário, ele venda tudo e a família, né, fique sem meios, digamos assim. Então, é necessário, sim, a não ser naquelas duas hipóteses. E uma coisa interessantíssima também, isso se aplica de forma jurisprudencial, né? A jurisprudência tende nesse sentido, quando a gente fala de união estável também. Então, tem muita gente que não quer casar, fala assim, não, assim tá bom, e tá tudo certo, porque eu gosto de ser livre. A união estável, hoje em dia, no Brasil, é tudo menos livre. Entendeu? Ela tem características muito próximas à do casamento e cada vez mais a nossa jurisprudência ela acaba enrijecendo e trazendo a união estável mais próxima do casamento. Então, na união estável, a não ser que você celebre um pacto de união estável no qual você diga que o regime é da separação total de bens ou comunhão final de aquestos, é a mesma coisa do casamento. Se você tem um convivente, esse convivente deve também anuir. Certo. Interessante essa pontuação mesmo, doutora, com relação à união estável. Acredito que muita gente também tenha isso em mente, né? Que não tenho nada registrado, ou mesmo que é importante falar que a união estável não seria só no cartório, né, doutora? Não depende da declaração, né? Não depende. Na verdade, a união estável é uma situação de fato, né? Que independentemente de você ter concordado com nada, o fato de você estar naquela situação já caracteriza tudo. Então, inclusive, vamos pensar assim, você está comprando um imóvel, ok? Você tem uma união estável de fato, que você não materializou nada, não declarou nada, não concordou com nada, concordou simplesmente em ter essa comunhão de vida, digamos assim. Então, você está comprando, presumidamente, com o regime da comunhão parcial de bens. É o que se presume se você não pactuou nada. Então, seu companheiro tem direito ao que você está comprando. Metade é dele. Mesmo que ele não conste na escritura, mesmo que ele não conste no registro, mesmo que você conste como solteiro. Olha, é interessante mesmo, né, doutora? É bom o pessoal ficar de olhos abertos aí, né? Que tem que deixar tudo bonitinho, legalizado, né? Não adianta querer burlar nenhuma situação, né? Ou mesmo para venda, né? Vai diluindo o patrimônio, né, doutora? De repente, para numa eventual separação, não repartir com o cônjuge, né? Então tem todas essas questões, né? A má-fé, né, doutora, presente. Na verdade, a questão é assim, se hoje em dia até, a gente está fugindo um pouco do assunto, mas já estamos... é bem rapidinho. A questão é que muitos casais que não entendem que eles vivem numa união estável, eles têm feito o chamado contrato de namoro. Né? Por quê? Para caracterizar que assim, a gente estava de comum acordo, que a gente vivia essa relação, mas nenhum dos dois encarava essa relação como uma comunhão de vida, com a ideia de constituir família. Pode ser que no futuro a gente chegasse a essa conclusão, mas esse não era o momento ainda, né? Esse seria uma das únicas formas de você, dependendo da intensidade da sua relação, digamos assim, se você, né, passa dias na casa do outro, viaja sempre junto, tem todo aquele, né, aquela convivência mais intensa, isso é uma forma de se resguardar. Ai, muito bacana. Inclusive, doutora, pode ficar um tema aqui, contrato de namoro, um outro convite aí para a doutora, o ano que vem, numa próxima live. Muito interessante esse tema mesmo. Voltando aqui para o assunto, para não fazer a doutora fugir muito, né? Que eu já vou viajando um pouquinho também nos temas, vai surgindo as coisas na cabeça que a gente vai falando. Doutora, uma outra pergunta com relação à capacidade, representação também, né? Aqui acompanhando nos nossos slides, venda de ascendente para descendente, tem algum requisito especial? Isso também é muito importante. O que acontece? Toda vez que um ascendente vai vender para um descendente, ele precisa da anuência dos demais descendentes. Aí, qual é a ideia e por que disso? Isso dá no 496 do Código Civil, tá? Qual é a ideia e por que disso? A ideia é que os demais descendentes, eles estão concordando que aquilo é uma venda real, não é uma simulação. Entendeu? Por quê? Porque na doação, por exemplo, se eu estou doando para um descendente, eu não preciso
preciso da doença dos demais, mas presume-se que esse bem vai ter que ser levado à colação lá na frente, ou seja, para igualar as legítimas dos herdeiros necessários, né? Então, eu doei, né? Presume antecipação de legítima e você vai ter que trazer essa doação na hora que for feita a partilha. Mesmo que você não queira que seja antecipação de legítima, você vai colocar lá que sai da sua parte disponível, mas a parte disponível, ela tem um máximo que a nossa legislação permite, né? Que seria 50% do patrimônio. Então, eu não posso doar todo um patrimônio para um filho. Então, no caso da venda e compra de ascendente para descendente, essa anuência dos demais é para evitar que se trate de uma simulação, né? Para evitar que você mascare uma doação como venda e compra. Ah, entendido, doutora. Muito interessante esse tema também, né? Sobre capacidade e representação, acho que essas eram as perguntas que eu tinha aqui anotado, né? E acompanhando com os nossos slides. A gente pode passar para o outro tema, doutora, de pessoa jurídica, falando um pouquinho de pessoa jurídica, ou a doutora deseja falar mais algum ponto sobre capacidade e representação? Eu acho que seria isso. Aí depois, se as pessoas forem trazendo mais algum tipo de pergunta, no final, a gente, se tiver tempo, a gente pode estar respondendo. Quando a gente está falando de pessoa jurídica, na verdade, a gente também está falando de uma parte de capacidade de representação. É verdade, né? Verdade, doutora. Iniciando aqui com uma pergunta, como se dá a representação de uma pessoa jurídica em venda e compra de imóveis? Isso é um tema muitíssimo interessante e que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Eu estou comprando uma pessoa jurídica, o que eu preciso ver na pessoa jurídica? Quem que assina pela pessoa jurídica? Então, a primeira coisa que a gente tem que pedir é o contrato ou o estatuto social, tá? O contrato ou o estatuto social da pessoa jurídica é o código da pessoa jurídica, é a lei da pessoa jurídica, né? Tudo que está lá é o que se aplica naquele caso específico, né? Então, tem que pedir esse contrato ou estatuto social. Nele vai dizer quem é a pessoa que representa a pessoa jurídica. Só que, pegadinha, a pessoa que representa a pessoa jurídica não é necessariamente a pessoa que tem poderes para vender patrimônio da pessoa jurídica. Por quê? Poderes de representação, nesse caso, geralmente são poderes gerais de administração, né? Adstritos ao objeto social da empresa. Então, se nós estamos falando numa empresa que tem como objetivo social compra e venda de imóveis, quem representa, perfeito, pode comprar e vender imóveis desde que seja, né, do ativo circulante, seja a mercadoria da empresa, assim, digamos assim dizer, né? Agora, se você está falando de uma empresa que é uma gráfica, entendeu? A pessoa que tem poderes de administração não tem poderes de venda. Aí você tem que ir mais a fundo, analisar o resto do contrato ou do estatuto social e verificar se em algum momento fala-se a respeito de compra e venda de bens imóveis. Se falar, você vai seguir essas regras a respeito, né, do que o contrato ou o estatuto determina. Se não falar, a ideia é que todos os sócios devem comparecer. Ou ainda deve-se chamar uma assembleia específica, porque a assembleia é soberana quando você fala de pessoa jurídica, né? Então, ou deve-se chamar uma assembleia específica para se deliberar a respeito de uma compra ou uma venda, e aí essa deliberação vai ser soberana e pode nomear uma pessoa para que ela realize o negócio. Certo, nossa, muito interessante esse tema mesmo, doutora. Aqui, a Assembleia é necessária quando o Estatuto não faz a previsão. Então, ou quando não é possível que todos os sócios participem, entendeu? Certo. Tem situações que é mais fácil, uma empresa que tem 2 sócios, mais fácil os dois comparecerem vendendo ou comprando, entendeu? Agora você está falando de, sei lá, de uma SA, de uma situação que são muitos sócios, outras situações, né? E que o contrato não dispôs. Na verdade, já seria uma falha do contrato, porque, né, você tem que chamar uma assembleia. O ideal é que o contrato dispusesse, mas se não dispuser, a forma com a qual você pode lidar com isso seria chamar uma assembleia, porque a assembleia é soberana, ela poderia, inclusive, mudar o estatuto da empresa, então ela pode deliberar qualquer coisa. Tá? Ai, certo, doutora. Sobre representação de pessoa jurídica, acho que seria essa pergunta. A gente pode passar para o tema de procuração ou deseja fazer algum pontuamento? Pode? Alô? Acho que travou um pouquinho a imagem da doutora para mim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo?
Pessoal, olá pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo? Acho que para mim travou um pouquinho a sua imagem, doutora. Tá travado aqui para mim. Vou aguardar aqui a doutora retornar para a gente passar. Ah, caiu aqui a conexão da doutora, mas eu vou chamá-la novamente. Assim que ela entrar, a gente chama ela novamente, tá bom? E vocês podem participar, viu, pessoal? Deixem suas dúvidas aqui, mesmo que não dê tempo da gente fazer as perguntas para a doutora agora, a gente vai passar, né, para ela, tipo, mais para frente, se elas quiserem, se vocês quiserem, né, pode ir mandando, tá? Mesmo que não dê certo, assim, de dê tempo de responder agora, a gente responde depois para vocês. Eu compartilho com a doutora. Tô vendo aqui se a doutora Monetti entrou novamente. Doutora Monetti, se você puder depois me dar um oi aqui. Qualquer coisa a gente inicia novamente aqui, tá bom? Boa noite, Danila. De novo, boa noite, Selma. Se você tem uma dúvida, pode mandar aqui pra gente, tá bom? Que a gente, assim que a doutora retornar, a gente já faz a pergunta. Falar aqui boa noite para a Aline também. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite, Érica Siqueira. Ah, a doutora está aqui novamente. Vou enviar o convite aqui para ela. Enviei novamente aqui. Está conectando. Olá, doutora. Oi, vocês estão. Ah, agora sim. Voltamos. Desculpa, caiu aqui. Imagina, aqui também a internet fica muito instável. Até se você vê que é minha imagem congelada, doutora, pode me avisar que qualquer coisa eu entro novamente também, tá bom? Perfeito. Então a gente estava falando de representação, procuração agora. Isso? Tem uma pergunta a respeito de procuração, né? Isso, a gente vai. De pergunta. Aqui a gente vai iniciar uma pergunta sobre procuração, pessoal. Até deixei aberto para eles mandarem perguntas para a gente também, doutora. Então, a pergunta que nós temos aqui é: qual o tipo de procuração necessária para a compra e venda de um imóvel? Essa pergunta é interessantíssima, muito interessante mesmo. E existe muita dúvida, né, das pessoas em geral a respeito dela, tá? Nós temos vários tipos de procuração. A procuração ela pode ser verbal ou escrita, né? Ela pode ser pública ou ela pode ser particular. Ela pode ser geral ou ela pode ser especial, né? Então, temos vários tipos. Mas vamos começar primeiro, quando a gente está falando de procuração pública ou procuração particular. O artigo 657 do Código Civil fala que a procuração ela deve ter a mesma forma do ato a qual ela se deseja que se vá representar, tá? No caso, o artigo 108 do Código Civil fala que a regra para alienação ou oneração de bens imóveis é a escritura pública. Dessa forma, se conclui que a procuração para venda ou compra, venda ou oneração de bens imóveis deve se dar pela forma pública. Isso é pacífico aqui no estado de São Paulo. Existem alguns estados do Brasil que existe alguma divergência a esse respeito, mas no estado de São Paulo é pacífico. Você não consegue comprar ou vender um bem imóvel com uma procuração particular. Ela tem que ser pública. Certo, doutora. Outra dúvida que surgiu também aqui, né, e também aqui nos nossos PDFs, é sobre o brasileiro residente no exterior. Como que seria suprida essa necessidade da procuração, né?
Aí a gente entra numa situação mais interessante ainda, pegadinha. Por quê? Porque nós temos brasileiros que estão residentes em países em que não existe o notariado do tipo latino, né? Que seria o notariado do tipo brasileiro, no qual existem instrumentos públicos. Por exemplo, o brasileiro que está nos Estados Unidos existe o notário, o notary, né? A figura do notary, só que ele não lavra instrumentos públicos. Ele basicamente reconhece firma. Entendeu? Então, são instrumentos particulares com a firma reconhecida. E aí, muitas pessoas pegam esse documento, né? Tem lá a notary lá, fala assim, não, passou pelo notário, mas aqui quando você reconhece uma firma, também passa pelo notário. É completamente diferente. Aí a pessoa pega esse documento, apostila, traz para o Brasil e acha que a apostila transforma aquilo em algo público. E não transforma, né? Então, vamos as coisas, uma coisa de cada vez. O que é a apostila de Haia? A apostila de Haia, nós temos a Convenção de Haia, na qual se estabeleceu que os países signatários dessa convenção poderiam, através da apostila, reconhecer o cargo e a assinatura de uma autoridade pública que estivesse praticando algum tipo de ato. Então, quando eu apostilo um reconhecimento de firma, eu estou dando fé de que naquele país a pessoa competente para reconhecer firma é tal pessoa e que a pessoa que assinou aquele documento tem aquele cargo, né? Tem aquela posição, tem aquela competência. Então, eu não transformo o documento em documento público. Qual é a solução? A solução, nesse caso, é que o brasileiro vá até o consulado e lave uma procuração pública no consulado. O consulado, sim. O consulado, ele seria uma extensão dos cartórios também, entre outros serviços. Eles fazem outros serviços, mas entre outros serviços, ele seria uma extensão dos cartórios no exterior. Então, eles lavram todos os atos públicos, eles registram filhos, né? Registram os casamentos, né? Ele seria uma extensão dos cartórios. Então, essa seria uma opção. A segunda opção seria que esse brasileiro assinasse a venda e compra ou a procuração através do e-notariado. O e-notariado, né, ele surgiu com o provimento 100 do CNJ e ele possibilita que você lavre atos notariais à distância, tá? Só que ele não é para todo mundo. Por que ele não é para todo mundo? Porque existem algumas regras de segurança que são necessárias para que você utilize do e-notariado. A primeira delas é que você possua um certificado digital. Esse certificado digital pode ser um certificado do tipo e-notariado, mas para isso você precisaria estar indo a um notário para que você obtesse esse certificado de forma gratuita. Então, a não ser que esse brasileiro tinha o certificado antes de sair do Brasil, não vai ser para ele essa possibilidade. A segunda possibilidade, ele pode adquirir um certificado do tipo ICP Brasil, que é o certificado que autoriza todas as assinaturas digitais no Brasil. Tá? Aí, no caso, para você obter esse certificado, você poderia até estar obtendo à distância, através de videoconferência. Mas as regras das certificadoras mudaram recentemente e eles só emitem esse certificado em caso de renovação ou quando você já tem a biometria cadastrada. Por quê? Para ter segurança, né? Para ter um mínimo de segurança. Senão, você só tem uma videoconferência, não tem nenhuma forma de ter uma certeza de que é aquela pessoa mesmo que está emitindo um certificado digital que pode assinar tudo pela sua vida, né? Então, também acaba não sendo para todo mundo. Além disso, essa pessoa que está no exterior, ela tem que ter uma firma aberta no Brasil há menos de 10 anos ou algum documento eletrônico, tipo carteira de habilitação digital, em que eu consiga identificar ela, né? Olhar para a foto, olhar para ela e ver que é ela mesmo que está participando da videoconferência, tá? Então, essa firma tem que ser há menos de 10 anos para a gente conseguir identificar pela foto do documento apresentado. Essa firma pode ser em qualquer cartório do país, tá? E um cartório pode solicitar por outro. É certo. Muito interessante esse tema mesmo, né, doutora? Que a gente às vezes acha que não daria para a pessoa resolver, né, estando longe, mas tem todas essas situações que a doutora apontou. Muito interessante. Sobre essa compra e venda de brasileiro residente no exterior, essa seria a pergunta que eu teria, né? Que a gente tinha colocado aqui. A gente pode passar pelos tipos de procurações, doutora? De especial e específico?
Então, na verdade, essa é a segunda parte, né? Então, a gente já viu que tem que ser pública. Certo. Mas não basta que ela seja pública, né? O ato de comprar ou vender o imóvel é algo que o legislador ele deu grande importância na nossa legislação, né? Porque é algo significativo na vida da maioria das pessoas. A maioria das pessoas compra e vende poucos imóveis na vida. A não sei que você trabalhe com isso, seja investidor. Uhum. Se você vai comprar uma casa é um evento na vida do Com cidadão certeza. médio, né? Então, o legislador ele cercou de cuidados, né, esse ato. Então, não basta que ela seja pública. Além dela ser pública, ela tem que ser especial e ela tem que ser específica. Isso está escrito no artigo 661 do Código Civil. Tá? Então, o que é especial e específica? Especial significa que ela tem que dar poderes para vender bens imóveis, tá? E o que é específica? Ela tem que especificar quais bens imóveis eu estou autorizando você a vender, entendeu? Então tem que ser bem detalhada. Até, inclusive, depois, né, estão nos slides, mas não sei se você vai colocar depois nos comentários, mas existem duas decisões recentes do STJ, uma do final de 2019, outra do começo de 2020, uma de São Paulo, uma de Minas, que anulou vendas e compras, né? Uma venda e compra, né, em cada uma, que você tinha uma procuração que falava que dava poderes para vender imóveis, mas falava quaisquer imóveis do patrimônio do outorgante, tá? Isso era uma procuração que se usava com muita frequência. Muita gente pedia esse tipo de procuração. Falava assim, qualquer imóvel, pode vender qualquer imóvel. Isso se usava com muita frequência. E isso é uma mudança de entendimento recente do STJ, né? Que tiveram 2 casos de anulação. Então, agora, né, mediante esse novo posicionamento, não adianta você falar qualquer imóvel. Você tem que especificar o imóvel que você deixa. Mas falou assim, nossa, mas eu tô... Um caso muito comum no cartório. Eu tô indo embora do país, entendeu? Eu nem sei, eu quero comprar e vender coisas, eu quero que meus pais façam isso por mim. Não dá, entendeu? Não dá mais. Então, você vai embora, você não tem nada para vender? Então, quando você comprar, você vai no consulado e lavra uma. Entendeu? Você tem bens para vender e você quer que possa vender esses bens? Então, você vai lá e especifica os bens que você tem e fala que você pode vender estes bens, tá? Isso é para própria segurança do outorgado, né? Essa é a ideia, pelo menos, do legislador e da nossa jurisprudência. Muito interessante. Eu coloquei aqui nos comentários o número dos recursos especiais, doutora. Aí, falando só para o pessoal, né, anotar aí também, né? Super recente o tema, como a doutora apontou. Mudança de entendimento, né, doutora? Muito interessante. Eu vou deixar também, como eu mencionei, pessoal, no começo, o link do arquivo que a doutora gentilmente disponibilizou para a gente na biografia do Instagram. E aí eu faço um story depois explicando para vocês, tá bom? Qual que vai ser, onde vai ser o link, para a gente não perder todas essas informações que a doutora está compartilhando aqui conosco. É muito interessante essa mudança de entendimento. Agora a gente vai passar, não sei se a doutora quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas ainda do tema de procuração, né? Procuração em causa própria, doutora. O procurador pode transferir o imóvel para si mesmo? Então, depende. Na procuração comum, sem nenhuma especificação, não. Porque nós temos o artigo 117 do Código Civil, que fala que é anulável o negócio, né, que o procurador celebra consigo mesmo, tá? Então, você precisa autorizar expressamente essa possibilidade para que ela seja possível. Dentro dessa autorização, existem 2 possibilidades. Nós temos a escritura, né, com cláusula em causa própria e temos a autorização para contratar consigo mesmo. A escritura com cláusula em causa própria está prevista no artigo 685 do Código Civil e a autorização para contratar consigo mesmo, ela está prevista no artigo 117 do Código Civil. Qual é a diferença entre essas 2 situações? Quando a gente fala de escritura em causa própria, você está falando de uma escritura em si, com todos os requisitos da escritura, inclusive com recolhimento de imposto, se o imposto for devido no momento da lavratura da escritura. Isso vai depender da sua legislação municipal de TBI, né? Porque tem umas que falam que é no momento do registro e outras falam que é no momento da lavratura da escritura. Se for no momento da lavratura da escritura, você vai estar, inclusive, recolhendo o imposto de transmissão, tá? Nesse tipo. Então, a escritura
que pode ser levada ao registro de imóveis e pode ser finalizada colocando em seu nome, né? Você é outorgado. Mas ela tem um diferencial, que seria a possibilidade de, em vez de você registrar no seu nome, você transmitir para um terceiro como se fosse uma procuração, tá? Quais as características dessa escritura? Como ela é uma escritura, então você vai ter que ela não revoga-se com a morte, não é necessária a prestação de contas, né? Então tem algumas diferenciais no que se refere a ela, porque ela é uma transferência, você pode levar no registro de imóveis e registrar. Por outro lado, nós temos a autorização para que se contrate consigo mesmo, que é do 117 do Código Civil, que fala que é uma procuração normal, como qualquer outra, mas que quando está falando para vender, fala lá, inclusive para si próprio, que pode vender para quem quiser, pelas condições, né, que melhor convencionar, inclusive para si próprio. Um detalhe nesse tipo de procuração, você está dando autorização para que ele venda para si próprio, você tem que especificar o preço. Por quê? Porque o Código Civil fala também, né, que é anulável o contrato no qual se deixa o único exclusivo o arbítrio de uma das partes a fixação do preço. Tá? Então você tem que falar, vender pelo valor de tanto para quem quiser, né, pelas condições que convencionar, inclusive para si próprio. Aí essa procuração é uma procuração como qualquer outra, revoga-se com a morte e tudo mais, tá? Tem que prestar contas, tudo isso, tá? Nossa, tá bom, muito interessante mesmo também. Nossa, tanta dúvida, né, doutora, que isso está tanto no nosso dia a dia, né, que é muito é interessante escutar mesmo e cada hora a gente aprende mesmo uma situação aqui te ouvindo. Obrigada novamente, viu, por compartilhar aqui conosco. É, aqui no nosso próximo assunto seria sobre morte do outorgante, né, da procuração. A gente pode partir para esse tema também, doutora? Na verdade, acho que tem mais uma coisa que a gente esqueceu, que é uma coisa muito comum também, entendeu? Lembra que eu falei que a procuração, você não pode passar para você, que é o outorgado da procuração, para o procurador, o imóvel, né? Aí a pessoa sempre, 90% dos casos, ela fala assim, não tem problema, eu subestabeleço para minha vizinha, que vai lá e passa para mim, entendeu? É assim, sempre que eu falo isso, a resposta em 90% dos casos é isso. Pode? Não pode. O legislador já previu isso, tá? Então, nesse caso, também está no 117, e ele fala que não, que também está vedada essa situação de você colocar uma interposta pessoa, digamos assim, você subestabelecer para que ela possa praticar o ato que você não poderia. Tá? Então, acho que é importante destacar isso também. Aí, agora sim, a gente pode passar para morte ou interdição do outorgante. Isso também é uma situação que é muito importante chamar a atenção. Por quê? Porque tem muita gente que usa a procuração como se fosse escritura de compra e venda. E ela não é. Então, o que a pessoa faz? Ela faz um contrato particular e ela pega uma procuração e ela tá crente que aquela procuração vai resolver a vida dela independentemente do que aconteça. E isso não é verdade. A procuração é um instrumento frágil, a procuração é um instrumento para ser usado de preferência de imediato, né? Então, o que acontece? A morte ou a interdição do outorgante acaba com a procuração, em regra. Tá? Nós vamos ver aqui, tem algumas exceções, mas em regras acaba sim com a procuração. Isso está onde? No artigo 682 do Código Civil. Né? Nós temos a exceção de que se o outorgado, né, o procurador, não sabia do falecimento ou da interdição, o terceiro de boa-fé não pode ser afetado. Mas, em regra, sim, ele acabaria com a procuração. Nós temos na nossa jurisprudência algumas situações que afastam, né, essa questão, que seria, o primeiro caso deles, eu acho que é o mais importante para a gente fixar, que é a situação que você tem uma procuração vinculada a um compromisso de compra e venda quitado. Aí sim, se você quer fazer um compromisso de compra e venda e fazer uma procuração, então, se você já pagou todo o preço e está quitado, mencione na procuração, que é uma procuração para dar cumprimento a um compromisso de compra e venda ao qual já se encontra plenamente quitado. Nesse caso, se ocorrer alguma coisa com o outorgante, né, você pode continuar usando essa procuração. É uma jurisprudência majoritária, né, acho
bem dominante mesmo nesse sentido, porque entende-se que, nesse caso, é uma procuração que seria no exclusivo interesse do procurador, né, a utilização da procuração, porque o outorgante já falou, já deu quitação, já tem um contrato vinculado. Então, vincule. Qual é o problema de você fazer a procuração dessa forma? O problema de você fazer a procuração dessa forma é que você só vai poder usar a procuração para cumprir aquele compromisso. Então, se você quer passar uma procuração direto para um terceiro sem cumprir o compromisso, aí você não consegue. Então, você vai ter que cumprir o compromisso pelo valor pactuado no compromisso, tá? Esses são os limitantes desse tipo de procuração. Mas ela dá muito mais segurança, né, para a pessoa. Acho que travou novamente aqui para mim, doutora. Para vocês também, pessoal? A imagem da doutora deu uma travada aqui para mim. Vocês estão ouvindo? Eu tô travada para vocês também? Como que tá a minha imagem para vocês? Tá fluindo bem ou tá travando? Porque a internet realmente aqui tá um pouco complicada, viu? Ah, a doutora caiu aqui. Acho que em breve ela volta. Vamos lá. Como vocês estão? Estão gostando do tema, pessoal? Boa noite, Janaína. Boa noite, Selma, novamente. Boa noite, doutor Eduardo. Obrigada ali por falar aqui. Obrigada. Boa noite, Hamilton. Ver aqui se a doutora tá indo. Vai aparecer aqui pra gente. Vou esperar que a doutora entre novamente. Eu vou disponibilizar na bio, tá, pessoal? Todos os PDFs e slides que a doutora disponibilizou gentilmente pra gente, tá bom? Realmente tem conteúdo, tá falando de toda a jurisprudência também que ela tá citando aqui pra gente. Ela cita os artigos também. Muito bacana o material, viu, pessoal? Vocês vão gostar bastante. Espero que vocês gostem bastante, né? Vamos ver se a doutora entrou aqui. Aí, vem ver aqui o convite para a doutora. Voltei. Olá, Estão me ouvindo? eu tô te ouvindo, doutora. Eu só não tô te vendo. Acho que deve estar carregando. Agora foi. Voltou. Hoje tá difícil a internet aqui. Não, aqui também, doutora. A gente tá num processo lento aqui da minha internet, viu? Porque fica travando para mim também, não aparece alguns comentários, mas a gente vai dando um jeito aqui. Ok, então vamos seguir de onde eu Tá. estava já. As outras duas outras questões que a jurisprudência, né, tem afastado a morte é quando a gente está falando de pessoa jurídica em que morre o representante da pessoa jurídica. Por quê? Porque nesse caso não ocorreu a extinção da pessoa jurídica, então não afetaria. E a outra situação é a questão de quando você está falando de uma procuração outorgada por um menor que é assistido ou representado, o falecimento também não é da pessoa que tinha poderes, é da pessoa que está representando. Então, nesses casos também não ocorreria a extinção, ok? Certo, doutor. O próximo slide aqui é referente a uma pergunta sobre o preço declarado da venda, né? A declaração de valor menor do que o que realmente pago no instrumento de transmissão pode gerar algum tipo de problema para as partes? Sim, tá? Isso também é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia e as pessoas elas querem economizar no momento de fazer a transação, né? Então, vamos supor, eu comprei um imóvel por 500 mil e o valor venal dele ou referência, sei lá, é 200. Então, eu quero lançar por 200 porque eu quero pagar menos ITBI. Então, eu gostaria de deixar alguns alertas a esse respeito. O primeiro dos alertas que eu gostaria de deixar é a respeito de lucro imobiliário.
tá? Quando você compra um imóvel, se você eventualmente for vender este imóvel, não estou falando nem que você comprou com a intenção de vender, mas por qualquer motivo você tenha que vender. E se você comprou por X e você vende por 2x, esse acréscimo, esse ganho é tributado pela Receita Federal. E a tributação é de 15%, tá? Então é uma tributação bem pesada. Então vamos pensar que aqui, ó, no estado de São Paulo, a gente tem uma média de transação total, contando escritura, registro e o imposto, né, o ITBI, de 5, 6% do valor do negócio, né? Chutando alto. Se você economizar, né, nesses aspectos, eventualmente você pode ter que pagar 15%. Entendeu? 3 vezes mais. Então, essa é a primeira situação que eu digo para quem está pretendendo comprar, né? E para quem estiver assessorando que está pretendendo comprar, para que preste atenção na situação e deixe muito informado o seu cliente, se for o caso de uma assessoria. Tá? Quando a gente está falando também do preço do imóvel, é importante verificar que, pelo provimento 88 do CNJ, foi especificada a obrigação dos cartórios comunicarem o COAF, né, quando se fala de operações suspeitas. E eles foi especificado também que nos atos notariais, nas escrituras, deve-se especificar a forma como foi pago o imóvel. Né? Então, vamos supor, se aquela mesma situação, 500 mil, eu estou passando por 200, que é o valor de referência ou o valor venal. Tá? Eu não tenho como colocar que eu fiz um cheque administrativo de 200 se a pessoa está fazendo um cheque administrativo de 500, né? Então, a pessoa fala assim, então não vou apresentar cheque nenhum e vou falar que eu paguei em dinheiro. Toda operação superior a 30 mil reais pago em espécie deve ser comunicada. E aí você fica eventualmente no radar do COAF para verificar, né, o que está acontecendo, vamos ver se tem alguma coisa errada nessa situação. Você também deve comunicar caso você tenha transações que sejam muito divergentes do valor de mercado. O valor de mercado é X, você está vendendo por meio X, e isso pode estar caracterizando uma eventual lavagem de dinheiro também. Então, as pessoas terem ciência que isso vai ser comunicado, né? E você pode ser eventualmente investigado. E um terceiro ponto é quando a gente está falando de, eventualmente, um desfazimento do negócio por qualquer motivo, né? Ou um direito de preferência. Então, primeiro, questão de direito de preferência. Se alguém tiver direito de preferência a respeito do imóvel, vamos pensar, aquela situação que você tem um condomínio do Código Civil, entendeu? Então, você tem um imóvel lá, muito comum, imóvel de 300 metros quadrados. Na prática, as pessoas já têm 150 cada um, mas na matrícula é 300 ainda, então é um condomínio do Código Civil, tá? O condômino teria preferência na aquisição desse imóvel, tá? Você oferece para ele, quer comprar? Não quero comprar. Você vende para um terceiro. O imóvel vale 500, você passa a escritura por 200. Ele fala, opa, 500 eu não queria, mas você vendeu por 200? Deposito lá os 200 e o imóvel é meu. Olha entendeu? só. Bem assim mesmo, entendeu? E, eventualmente, se ocorrer um desfazimento do negócio porque teve algum tipo de problema, né, algum vício, simulação ou qualquer coisa que tenha lá, você vai ser indenizado pelo valor que declarou como de pagamento, né? Ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza. Você não pode chegar lá e falar assim, não, mas eu paguei 500 mil, mas para pagar menos imposto, eu coloquei 200, entendeu? Não vai dar certo, entendeu? Então, seriam as 3 situações que eu gostaria de destacar para que as pessoas pensem quando forem lavrar uma escritura de venda e compra de imóvel. Certo, doutora. Nosso tempo passa muito rápido, faltam 5 minutinhos aqui para a gente encerrar a live. Eu sei que a gente tem um monte de conteúdo aqui também, né, doutora? Acho que precisaria de uma parte 2 aí também, mas o tempo passa correndo mesmo. Eu queria deixar esses minutinhos também para a doutora ficar à vontade, que se deseja falar algum ponto em específico, né, que acha importante salientar aqui para a gente. Tá, na verdade, assim, acho que
é importante que a gente veja no que se refere a imóveis que eventualmente não estejam regulares. O que é um imóvel que não está regular? É um imóvel no qual você pega a matrícula do imóvel e a pessoa que está te vendendo, ela não é o vendedor, né? Não é a pessoa que está constando na matrícula, ou o imóvel não tem a descrição exata que é do que você está comprando, ou a construção não tem construção, ou está diferente da construção real. Então, assim, eu só queria deixar a dica que nem sempre é um bicho de 7 cabeças, né? Nós temos muitas situações que poderiam ser resolvidas facilmente. Por exemplo, não está no nome do vendedor, mas ele tem um título a ser registrado, ele tem uma escritura pública, ele tem um formal de partilha, né? Que bastaria ele apresentar isso no registro de imóveis, e aí fica a dica. É possível no registro de imóveis você fazer uma coisa que chama-se exame e cálculo, que você paga lá uma taxa de prenotação, e aí o registro de imóveis ele vai fazer um exame para ver se aquele título daria registro ou não e quanto ficaria esse valor. Então você que está comprando pode fazer isso antes de comprar, para você poder, inclusive, colocar estes custos na negociação, né? Então tem várias situações em que a irregularidade parece maior do que é, digamos assim, né? E que podem ser resolvidas facilmente. E tem situações que realmente são furadas, né? Então, é muito importante que vocês, antes de repente, fecharem um negócio, consultem um advogado especialista ou consulte um tabelião, né? Falando das suas intenções e peça mais informações, porque você pode perder negócios bons, porque você acha que é difícil consertar alguma coisa que não é, mas você pode também cair em furadas, que depois, para consertar, elas vão ser muito trabalhosas, ou muito custosas, ou muito demoradas, né? E aí, infelizmente, quem sabe, merece um outro encontro, só essa conversa. Com certeza. Nossa, vai ser muito bacana. Eu vou ficar muito honrada em iniciar aí 2021, doutora, com uma outra live. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por ter compartilhado conosco aqui o conteúdo. Pessoal, a gente tem o PPT. Eu vou fazer assim para ficar mais fácil, né? Quem quiser o PPT também manda uma direct aqui no meu lado direito, que a gente eu envio por e-mail, né? Com a autorização aqui da doutora, que a doutora já compartilhou aqui conosco. Doutora, finalizando aqui, te agradecendo novamente, agradecendo aqui o pessoal que participou conosco. Muito obrigada mesmo pelas suas explicações. E fique à vontade aqui para se despedir do pessoal aqui que esteve conosco. Na verdade, só agradecer a oportunidade. Passou muito rápido mesmo. Muito. A gente começa a conversar, se perde nos assuntos. Infelizmente, não deu para falar tudo, mas fico à disposição para voltar uma outra vez, né? Foi muito legal mesmo. Tá bom? Muito obrigada, doutora. Uma boa noite, pessoal. Obrigada, Danila. Obrigada, doutor Eduardo, também, por ter compartilhado aqui o contato da doutora. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, doutora. Tchau. Boa noite. Boa noite.